Olá, meu nome é Moisés Bauer. Estou mais uma vez com vocês aqui hoje para falar sobre o Tratado de Marrakech. Por que mais uma vez? Eu fiz dois vídeos sobre esse tema. O primeiro, onde eu contextualizei toda a história da negociação e da ratificação do Tratado de Marrakech aqui no ordenamento jurídico brasileiro. E um segundo, onde eu falei do processo de implementação e abordei eventuais pontos polêmicos que poderia haver com a Lei Brasileira de Inclusão, pelo menos assim tem sido apontado por algumas pessoas. Bem, o prazo da consulta pública que está em aberto foi prorrogado, vai até 23 de julho, temos mais 2 meses praticamente pela frente para nos manifestarmos. E eu recebi vários comentários, questionamentos, textos, trazendo uma série de desinformações sobre o Tratado de Marrakech. E eu preciso, nesse vídeo, trazer aqui mais alguns elementos, fazer aqui mais alguns esclarecimentos, com o intuito de colaborar nesse debate. A ideia é colaborar nesse debate. Nós precisamos realmente debater amplamente um tema dessa natureza que é importante para todos nós. E mais, não são só as pessoas com deficiência que têm dificuldade de acesso à leitura em razão da sua deficiência que estão atentas e preocupadas. Também o mercado editorial está atento e preocupado com esse tema. E aí, eu começo com o seguinte esclarecimento. O Tratado de Marrakech, ele é um tratado que trata basicamente de limitação e exceção ao direito do autor, aos direitos de propriedade intelectual. Por isso que ele foi debatido e elaborado no âmbito da Organização Mundial de Propriedade Intelectual. E aqui tem uma informação que talvez a grande maioria de vocês não se deram conta, mas o Tratado de Marrakech, ele vem justamente atender um dispositivo da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. A convenção, que nós utilizamos muito em favor dos nossos direitos, que é, sem dúvida alguma, um marco muito importante de conquistas de direitos de todos nós, pessoas com deficiência do Brasil e do mundo, ela já apontou no seu artigo 30, quando fala do direito a acesso à cultura, no seu item 3, que os Estados-partes deverão tomar providências no âmbito de direitos internacionais para eliminar qualquer barreira que venha excessivamente trazer discriminação ou prejuízo ao acesso à informação, à cultura das pessoas com deficiência. Então, naquele momento da convenção, já se vislumbrava que o tema de propriedade intelectual poderia ser uma barreira, como de fato o é em muitos países. Não foi por um acaso que na nossa Lei Brasileira de Inclusão, também outro importante marco para as nossas conquistas de direitos aqui no Brasil, lá no seu artigo 42, parágrafo 1º, fala que é vedada a recusa de oferta em formato acessível, alegando, sob alegação de proteção aos direitos autorais ou de direitos de propriedade intelectual. Então, o Tratado de Marrakech, ele vem com esse intuito, em deixar claro para os detentores de direitos autorais que quando se tratar de livros em formatos acessíveis, as pessoas com deficiência e as entidades autorizadas podem reproduzir os livros em formatos acessíveis sem pedir autorização, por isso que é uma limitação ao direito do autor, desde que seja para o uso específico desse público e sem fins lucrativos. Bom, e aqui é importante registrar que a todo tempo o Tratado de Marrakech fala na produção e distribuição de livros em formatos acessíveis por entidades públicas ou privadas, ou até mesmo entre pessoas com deficiência,
desde que os beneficiários sejam essas pessoas com deficiência que tenham dificuldade de ter acesso à leitura e que seja para uso sem fins comerciais, ou seja, a transferência dos livros, troca, intercâmbio sem fins comerciais, ou entidades sem fins lucrativos. Muito bem. O que eu tenho ouvido? Ouvido, infelizmente, muita coisa equivocada, né? Mas faz parte, e o nosso papel aqui é tentar trazer esclarecimento sobre esse tema. O Tratado de Marrakech em nenhum momento diz que será criminalizada a postura ou a conduta de uma pessoa com deficiência que compartilhar seu livro em formato acessível com outra pessoa com deficiência que tenha direito. Não está dito isso em nenhum lugar. A legislação brasileira, sim, coloca restrições para essa postura, não só para as pessoas com deficiência, para qualquer pessoa. É o que se fala aí, independente de ter deficiência ou não, a situação de pirateação. Isso é incriminado no Brasil, ou recriminado, e independente de ter ou não a deficiência, independente de ser um livro acessível ou não. Esse é um ponto. Segundo ponto, também tenho ouvido dizer que o Tratado de Marrakech ele ainda seguiu um modelo médico, um modelo clínico ultrapassado, em contradição com a própria convenção. Bom, é importante esclarecer que lá no artigo 3º, o Tratado de Marrakech não está falando de conceitos de deficiência, não está dizendo o que é deficiência, o que é ser pessoa com deficiência. Ele está definindo da forma mais ampla e, ao mesmo tempo, restritiva. Por que ampla e restritiva? Porque tem que ser uma linguagem que todos os países do mundo, do mais evoluído ao menos evoluído, com as distintas realidades culturais, sociais e econômicas, compreendam quem é o público beneficiário dessa limitação ao direito de autor do Tratado de Marrakech. E aí fala nas pessoas cegas, fala nas pessoas com deficiência visual, fala nas pessoas com deficiência física e fala, inclusive, que tem outras dificuldades, dando margem específica, clara, que não necessariamente apenas pessoas com deficiência, tecnicamente, nos termos da Convenção e da LBI, possam serem consideradas pessoas beneficiárias do Tratado de Marrakech. É o caso, que eu já falei em outro vídeo, das pessoas com dislexia. Esse era o tema tratado durante todo o processo de negociação. Era para qualquer pessoa que tenha dificuldade de ter acesso à leitura de um livro convencional. Então, não tem nada de conceito de deficiência, tem definição de beneficiários desse tratado. Bom, mas o ponto mesmo mais delicado e mais importante na minha avaliação desse debate todo é que nós temos um grupo significativo de pessoas que quer ter o direito de comprar o seu livro com autonomia e ter uma relação digna, cidadã, com qualquer editora ou livraria para poder ter acesso à leitura num formato acessível. E nós temos um outro público, também significativo, e aqui eu não vou arriscar quantificar qual é maior, mas é seguro que os dois públicos são significativos, que necessitam de intervenções públicas ou privadas, no sentido de produzir livros em formatos acessíveis e receber esses livros gratuitamente. E o tratado, ele não está dizendo, e também ouvi questionamento, que nenhum lugar do tratado fala que o cego terá direito a comprar o livro, mas ele não precisa dizer, porque ele não está falando de direito a adquirir livro. Ele está falando de limitação ao direito do autor. Esse tratado, ele traz uma limitação ao direito do autor. Diz que o autor não vai poder achar ruim que uma instituição reproduza um livro dele no formato acessível, sem sequer pedir para ele, e que uma pessoa física possa fazer intercâmbio entre outras pessoas com deficiência, caracterizadas como beneficiários do Tratado de Marrakech, sem estar violando
o direito ao autor. Ou seja, é justamente o contrário do que estão dizendo, que o Tratado de Marrakech criminaliza compartilhamento dos livros entre pessoas com deficiência. Completamente o contrário. Ele justamente regulamenta essa possibilidade de compartilhamento entre pessoas com deficiência visual, ou até com outras deficiências, desde que caracterizadas como beneficiários do Tratado de Marrakech. Bem, qual é o ponto? O ponto é que o Tratado de Marrakech, neste momento, ele está ratificado pelo Brasil integralmente, sem nenhuma ressalva. E eu percebi aqui em algumas manifestações, inclusive, talvez uma incompreensão do que está dizendo o artigo 4º, item 4 do Tratado de Marrakech. Artigo 4º, item 4 do Tratado de Marrakech é que, durante todo o tempo, e ele foi crucial para que ocorresse finalmente o acordo de se firmar o Tratado de Marrakech, é que os países pudessem se reservar o direito de implementar o que nós chamamos durante todo o período de cláusula de disponibilidade comercial. O que é essa cláusula de disponibilidade comercial prevista no item 4 do artigo 4º do Tratado de Marrakech? É que, se o mercado editorial já ofereceu comercialmente um livro num formato acessível, este livro não poderá ser objeto da limitação e exceção do direito do autor, ou seja, determinada editora publicou um livro num formato acessível, está vendendo comercialmente esse livro no formato acessível, está ofertando, este livro, este título, não poderá estar isento de remuneração aos direitos do autor ou indenização aos direitos do autor numa troca entre pessoas com deficiência ou distribuição gratuita de entidades ainda que autorizadas. O Brasil entendeu que não se aplicava até este momento essa cláusula de disponibilidade comercial. O mercado editorial, nas reuniões que eu tive acesso até agora, aqui no Brasil, até durante a construção da minuta do decreto que está em consulta, que eu participei, deixou claro que tem interesse nessa cláusula de disponibilidade comercial no Brasil. E, inclusive, justifica que a LBI define e estimula que eles comercializem os livros em formatos acessíveis. Mas como a LBI vai estimular se eles não vão ter garantia nenhuma de que esses livros poderão ser comercializados efetivamente, porque vai ter, eventualmente, o mesmo título sendo distribuído gratuitamente? Então, que isso seria um desestímulo à produção e à comercialização de livros em formatos acessíveis. Vocês estão compreendendo o X da questão? Aqui, para mim, tá a importância que eu tentei fazer no último vídeo ao falar de formatos acessíveis, é que, para mim, isso é perigoso. Vamos partir do princípio que o livro digital, na versão EPUB, é um livro de formato acessível. Então, se determinado livro está sendo comercializado EPUB, em qualquer fonte de venda, esse livro não pode estar sendo distribuído gratuitamente pelas entidades autorizadas ou objeto de intercâmbio entre nós, pessoas com deficiência, individualmente. Bom, mas e se a pessoa cega quer exercer o direito de ter acesso à leitura em braille? Isso não está dito em nenhum lugar, nem na LBI, nem nessa minuta de regulamentação. Bom, mas e se a pessoa cega vai querer ter acesso a um livro que o formato digital, que é o que comumente, mais usualmente, certamente vai ser comercializado e está sendo comercializado pelas editoras, o digital e o audiolivro, mas ela precisa de representação tátil, porque é um livro com ilustrações, didático, de matemática, de física, de química, de biologia. E aí? O livro está à disposição no formato digital. Ele atende? É o debate que eu simplesmente pincelei, e não vou aprofundar nesse vídeo ainda, da política de distribuição de livros para alfabetização de crianças com deficiência de 0 a 5 anos em formato EPUB, em formato digital. É adequado?
Não é. Então, assim, qual é a minha conclusão desse debate? E isso é uma oposição pessoal do Moisés, não é institucional do Comitê Brasileiro de Organizações Representativas de Pessoas com Deficiência, que eu represento como presidente. Essa é a minha opinião pessoal. Nós não fizemos esse debate entre as entidades do comitê. A ONCB, Organização Nacional de Cegos do Brasil, e a União Latino-Americana de Cegos, até onde eu sei, e a própria União Mundial de Cegos, têm um entendimento que não deve ser utilizado em nenhum país a cláusula de disciplina comercial. Mas eu, Moisés, defendo que sim. A solução para toda essa polêmica travada entre direito de comprar comercialmente um livro e o direito das pessoas e das entidades distribuírem livros gratuitamente, ele pode ser equilibrado com a implementação do item 4 do artigo 4º do Tratado de Marrakech, ou seja, é que o Brasil assim defina e notifique a OMP que fez essa ressalva, adotando aqui no Brasil a cláusula de disponibilidade comercial. Caso eu não tenha conseguido me fazer entender, não tem nenhum problema, mandem perguntas, comentários, questionamentos, compartilhem esse vídeo e quem está assistindo esse vídeo a tempo, na segunda-feira, dia 1º de junho, ou seja, muito próximo da publicação desse vídeo, nós vamos fazer um debate sobre esse tema na rádio web da ONCB e junto estará conosco debatendo a representação da ANPID, que é a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, que já publicou um posicionamento contrário ao Tratado de Marrakech e que, de alguma forma, vai ser uma excelente oportunidade para aprofundarmos o debate na linha do que nós estamos trazendo aqui. Agradeço a atenção de todos e até o nosso próximo vídeo.